Olá, eu sou o Dr. Cascapeira em mais um vídeo. Hoje a pergunta que eu vou te fazer e as dicas que eu quero te dar é assim: qual é a nova versão que você quer viver? Isso mesmo. Qual é a sua nova versão? Né? Sou médico, para quem está chegando agora no meu canal. Meu CRM é 41749. E eu quero falar um pouco sobre versões. Eu vou falar um pouco de mim, né? Lógico. Eu tenho várias versões já, tanto na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional. Mas na minha vida profissional, eu fui vendo que eu fui mudando, né? Que eu tive várias versões. Eu tenho 41 anos de formado. No início, eu era um médico alopata. Trabalhando em UTI, pronto-socorro, ambulatório. Essa versão foi necessária, mas logo eu vi que ela era insuficiente. Para quê? Para ganhar dinheiro? Eu até ganhava, mas insuficiente para realização. Não me realizava. A segunda versão, quando eu comecei a estudar e aplicar medicina chinesa. A medicina chinesa, a acupuntura, abriu para mim todo um novo leque de percepções que eu nunca tinha entendido. Como pode? Né? Se você tem dor de cabeça, você faz um estímulo por uma agulha, por um pequeno choque elétrico no pé e melhora a dor de cabeça. Como que é isso? Fiquei 2 anos estudando e era completamente fora de um padrão de pensamento, de um padrão de lógica. Para nós médicos que estávamos lá, eu lembro que nós começamos a estudar em 100 médicos, terminamos em 20. Por quê? Porque a gente precisaria se transformar, ser uma nova versão de nós mesmos para entrar em contato com aquele novo pensamento, com aquele sistema de crenças. E o doutor Issal, muito sábio, sabia disso, que há muita gente desistindo porque não conseguia, entre aspas, fazer a modificação para ser um novo tipo de médico. Um médico que olhava o ser humano, que tinha umas energias circulando, além da mitocôndria, né, circulando no corpo, e aí tinha uma lógica diferente. Uma lógica de uma energia que corria o corpo, que corre o corpo até hoje. E que corpo? Um corpo energético, além do corpo físico. Aí sim, tinha toda uma lógica, os 5 movimentos, os meridianos, e foi uma fase muito boa. Essa versão eu gostei, porque começou a ampliar para mim que o ser humano era muito mais do que músculo, célula, cérebro. E foi muito interessante. Me dei muito bem. Mas ainda era pouco. E aí eu fui estudar, e a vida me trouxe a oportunidade de fazer um curso em 1990, um workshop com o Dr. Léo Ribeiro, chama Sintonia, que ele deve fazer até hoje ainda, e isso mudou todo o meu jeito de entender o ser humano. E aí eu me apaixonei por essa questão da nova versão, onde olhava o ser humano além, né, músculos, células, sangue, cérebro, energia, a mente, a poderosa mente que nós temos. Que não estou falando de cérebro, estou falando de mente. E é isso, então, eu me apaixonei e me enfiei nisso durante 10 anos. Eu fiz uma versão onde eu trabalhei só a parte mental. Como funciona a parte mental, quais são os padrões, como a gente pode modificar, entender os escaninhos das emoções, os escaninhos da memória, das nossas reações. Estudei muito disso e aí, claro, quando eu fui estudar a mente, abriu a possibilidade que eu já tinha na medicina chinesa, abriu a possibilidade também de eu trabalhar com a espiritualidade. Então, nessa época, a partir de 90, eu comecei a estudar e entender a questão da espiritualidade, porque trabalhando a mente, a energia, estava faltando isso aí. Eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer uma pessoa fantástica, né? Um professor fantástico, que eu chamo que foi meu pai espiritual, Dr. Reinaldo Leite, um médium, uma capacidade fantástica. E aí eu me apaixonei também pela questão da espiritualidade. E aí, até
E aí digamos que as versões têm seus tempos, digamos assim, né? Durante 10 anos, essa foi uma versão, a versão terapeuta, psicoterapeuta. Mas a gente vai, né, levando essas versões, mas elas não vão sendo as principais. Aí a vida pediu para mim mudar, e aí quando a vida pede, você não muda, a vida obriga e você muda. E aí mudei, e aí comecei a ter uma versão de uma visão mais completa ainda do ser humano, né? Uma visão mais bioquímica, mais nutricional. E aí fui ampliando, aí fui aprendendo muito com a ortomolecular, com a homeopatia e com a medicina do envelhecimento, né? Então eu digo que essa versão de um tempo para cá, né, já faz tempo, né? Desde 2002 até agora, praticamente 20 anos que venho vindo nessa versão, mas essa versão é uma versão mais flexível, que vem me trazendo outras perspectivas. E agora, eu estou, digamos, há uns 2 anos, onde fui buscar na física quântica uma nova versão, uma versão ampliada. Então, essa nova versão olha o ser humano com uma fase diferente, agregando tudo aquilo do anterior, mas agregando uma questão, digamos, de uma atemporalidade, de uma mudança de perspectiva de vida, perspectiva de planeta, onde a mecânica quântica explica que nós somos seres energéticos, seres que temos o nosso corpo plasmático. O que é o corpo plasmático? Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo das emoções, nós temos o corpo energético e nós temos o corpo plasmático, que é como se fosse essa energia que é 10 vezes maior do que o nosso corpo físico, né? Então, a matéria tem 3 fases que a gente conhece: sólido, líquido, gasoso, e a quarta, que a gente não estuda muito, que é o plasma. E a parte plasmática é 99%. 99%, que são esses elétrons e núcleos que estão aí viajando ao nosso redor, que nós estamos trocando energia o tempo todo, ora perdendo, ora captando. E a ideia da mecânica quântica é como é que a gente vai diminuir, entre aspas, essa perda, digamos assim, dos elétrons, dos neutrinos, e diminuindo a perda, a gente vai diminuindo, né? É como se o nosso corpo fosse desgastando, a gente vai perdendo. Então, é um jeito de falar diferente, que a gente envelhece, que a gente adoece, quando a gente perde essa quantidade muito grande de energia, né? Que eu vou chamar aqui de neutrinos, ou de fótons. E tudo no universo tem esse tipo de configuração. Tudo é neutrinos, fótons, que está trocando o tempo todo. Quanto menos eu troco, quanto menos eu desgasto, quanto menos eu perco, menos doente eu fico, menos eu envelheço. Então, é uma versão agora que vai agregando todas as outras, claro, porque muitas vezes ainda preciso dar antibiótico, tratar o corpo físico. Mas eu sei que ali o antibiótico tem outra questão. Tem a questão de que mudou a energia pela emoção, pelo pensamento. Então, eu vou dar um exemplo para você. Por que alguém faz uma infecção urinária? Uma mulher faz uma infecção urinária, por exemplo. Porque, de uma certa forma, baixou o que a gente chama de sistema imunológico. Mas por que baixou o sistema imunológico? Porque ela teve algum tipo de conflito emocional. Se ela não teve um conflito emocional, não tem como baixar o sistema imunológico. E aí, o que fez? Que conflito emocional? Aí a gente está já indo nesses corpos. O conflito emocional foi muito provavelmente um conflito de território. Como assim? De território, onde ela sentiu uma invasão no território dela, em algum nível. Pode ser no nível energético, pode ser no nível físico. Alguém que foi lá e invadiu o escritório dela, invadiu a casa dela, num nível, muitas vezes, psicológico. E aí ela precisa fazer todo um processo, que seria biofísico, que é formar uma urina mais forte para marcar o território. Claro que é inconsciente. E aí a gente vai aprender, bom, mas e qual é a questão? Por que ela teria feito isso? Porque em algum nível aquela situação mexeu com uma questão dela, que eu vou chamar de quântica, onde ela deve ter tido em algum nível se sentir um risco de perder o território. E quando a gente fala um nível quântico, a gente está falando num nível psicológico profundo, ou um nível até transgeracional,
geracional, ela pode ter uma questão familiar, onde perdeu, digamos, que o bisavô dela teve que fugir, por exemplo, de um país na Europa, uma bisavó teve que fugir, porque estavam lhe tomando ali a casa, o terreno, por uma guerra. Isso ficou gravado num nível sutil, familiar, enquanto ela não entende isso. Hoje, uma pessoa que vai na casa dela e quer fazer alguma coisa, mandar em algum nível, por exemplo, ela sente uma perda territorial. Ela poderia olhar aquilo de uma outra maneira. Não consegue por quê? Porque ela tem ali uma memória transgeracional, onde perdeu mesmo a casa, perdeu tudo, teve que fugir. Veja como nós somos seres complexos, os seres quânticos. Então, quando eu identifico isso, eu posso, limpando isso aí, eu posso melhorar hoje a minha reatividade, entre aspas, frente a uma invasão do território, posso não ter infecção urinária. Eu dou um antibiótico, mas o interessante é procurar em outros níveis. Então, sempre vai haver, entre aspas, estes níveis, e aqui aí, qual é a nossa proposta hoje em dia? O que está acontecendo hoje em dia, que a gente teve até orientação nesse sentido? Nós precisamos fazer mudanças na nossa maneira de encarar o mundo, na nossa maneira de perceber as coisas. Nós precisamos ter a nossa versão atual. Então, a orientação que eu tive espiritual é que nós precisamos ter uma nova versão. Mas, meu Deus, que tipo de versão? Como que é isso? A gente vai precisar aprender a identificar as questões um pouco mais ampliadas. Identificar que não é só uma questão material, que não é só uma questão emocional, que é também uma questão do psicológico profundo, mas do espiritual. Então, agregar é uma visão onde nós estaremos colocando questões, observando a matéria para identificar as emoções transgeracionais e questões espirituais, onde estará tudo isso incluído nessa nova perspectiva, nessa nossa maneira de ver o mundo, nessa maneira de examinar as nossas coisas. Nada mais vai acontecer por acaso, por coincidência. Não se tem explicação. Estava lendo o livro, estava estudando a nova medicina germânica. Então, veja como a medicina veio transformando alguns diagnósticos num mecanismo para não fazer pensar, né? Então, você pode ter, por exemplo, uma artrite juvenil idiopática. Então, isso dá-se como um diagnóstico. Ou fibromialgia, dá-se como um diagnóstico. Para quê? Mas isso é um nome. Se você poderia falar assim, você tem dor muscular, dores musculares, fibromialgia, dores musculares. Mas se você disser para o paciente que ele tem dores musculares, ele vai querer saber o motivo. E você não tem o motivo, ou não sabe o motivo, ou a medicina, do jeito que ela é alopática, não vai te dar uma explicação lógica. Então, é mais fácil falar fibromialgia, porque aí você pode dar os medicamentos e a fibromialgia é uma doença, e você não vai discutir. Ninguém vai perguntar, mas da onde vem a fibromialgia? Não, já é como se fosse o diagnóstico. Artrite idiopática juvenil, inflamação nas articulações. Se você fala que tem inflamação nas articulações, o paciente vai querer saber do porquê. Mas uma artrite idiopática quer dizer, não sei o motivo. Juvenil, não está dizendo nada com nada, só está falando que tem uma inflamação. Mas aí entra como diagnóstico. Veja a diferença, né? Então, a nossa nova versão, na questão da vida, eu estou trazendo a questão da medicina, vai precisar mudar. Então, não adianta você dar só um diagnóstico. Eu sou uma pessoa ansiosa. Pronto, fechou a questão, vamos tomar um remédio para a ansiedade. Não. Tem todo um motivo, tem toda uma questão do porquê que você está tendo esse tipo de situação. Tem tudo uma perspectiva. Vou assinar aqui uma coisa e pronto. Então,
é muito fácil falar, eu sou ansioso, mas quais os motivos que te levam à ansiedade? Quais os fatores que te levam a essa perspectiva? Por que você tem esse tipo de padrão? Vamos ampliar. Como é a tua sensibilidade? Qual é o teu conhecimento psicológico? Qual é o aprofundamento que você pode ter em termos de autoconhecimento? Simplesmente tomar um remédio para a ansiedade e não ir buscar. Então, nós estamos num momento onde o mundo vai exigir, de uma certa forma, que a gente mude nossa versão, que a gente tenha uma versão mais ampliada, entendendo que existem várias situações, e a mecânica quântica pode explicar muitas coisas. Por exemplo, por que eu posso ter, de repente, um tipo de mal-estar ou uma sensação ruim, e aquilo não necessariamente pertencer a mim. Porque existe na mecânica quântica, na física quântica, uma situação que chama emaranhamento quântico. Emaranhamento, quer dizer, eu tenho elétrons que estão comigo, que têm a ver comigo, mas estão em outra pessoa, distante, no Japão, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E quando esses elétrons, que têm a ver com meus elétrons, alteram lá nos Estados Unidos, alteram os meus aqui. Então, claro, eu fui longe, mas pode ser uma pessoa que você convive, que você está trocando o elétrons, ou neutrinos. Então, nós temos certas questões microscópicas, que são energéticas, que a gente vai chamar de elétrons para facilitar, que tem outras pessoas que são nossos, que foram para outras pessoas, e outras pessoas que são delas que estão conosco. Quer dizer, tem uma mistura eletrônica. Então, quando mexe na eletricidade lá, pode mexer aqui. Também existe, isso é um aspecto, digamos, que a gente fica mais problema. Mas e o aspecto positivo? O aspecto positivo, eu posso aqui agora emanar para você um tipo de pensamento, um tipo de padrão, um tipo de energia, e você pode se sentir bem aí. Por quê? À distância, mesmo através de um vídeo, mesmo através de uma perspectiva de uma tela, de um computador ou de um celular, eu posso trocar energias com você. E, de repente, eu posso emanar boas energias e você pode receber essas boas energias. Isto é a nova versão. Então, vou dizer que existe uma nova versão a ser conquistada, a ser trabalhada. Para isso, a gente precisa ampliar, sempre ampliando, né? Porque eu sinto assim, quando eu era alopata, eu tinha um nível. Quando eu fui medicina chinesa, eu ampliei. Quando eu busquei a programação neurolinguística, trabalho da mente, eu ampliei. Quando trabalhei a espiritualidade, eu ampliei. Então, eu sinto que nós estamos sempre ampliando o quê? Nível de consciência. Então, as doenças vêm muitas vezes para fortalecer, para forçar essa ampliação. Tanto que, quando você está doente, nós estamos doentes, a vida está pedindo uma ampliação. Quando eu amplio a minha consciência, eu poderia dizer que eu capto mais energia quando eu amplio a consciência, que eu não fico perdendo. Eu posso me curar. Então, todas as doenças passarão, agora, cada vez mais, na minha opinião, a ter a perspectiva de cura frente à ampliação de consciência. Então, não vai dar mais para a gente curar algumas coisas, curar definitivamente, sem uma ampliação de consciência. E a nova versão do ser humano é uma versão que vai integrar, né, fazer uma integração do físico, do emocional, do mental e do espiritual. Não vai ter muito jeito. Então, o convite que a vida está fazendo para nós é: amplie a tua consciência. E nós estamos num planeta que, segundo, né, muitas pessoas que estudam essa questão, que a gente pode chamar de esoterismo e tal, já ampliou de dimensão. Porque nós vivemos na terceira dimensão. São 3 dimensões. Altura, largura e distância. Né? Altura, largura e comprimento. Essas são as 3 dimensões. Mas tem mais dimensões que a gente não consegue entender.
o planeta já ampliou na quinta dimensão. E o que eu tenho falado aqui? Eu tenho dito que nós precisamos, cada vez mais, entender que nós temos outras dimensões. Qual é o mais simples das dimensões? Os sentidos. Então a gente fala, nós temos os 5 sentidos só percebem as 3 dimensões. Mas nós temos mais sentidos que percebem outras dimensões. Quando a gente amplia nossa perspectiva de ter sentidos, mais sentidos, a gente vai ampliando, percebendo a outra dimensão. Quer ver uma coisa bem simples? Você vai falar, mas isso pode ser só uma sensação. Não importa, eu vou pedir para você colocar as mãos, uma de frente para as outras, uma de frente para a outra. E eu vou pedir para você brincar, imaginando que tem uma bola entre as duas mãos. Mesmo você aí da rádio web, né? Estou falando, família web, rádio, coloca as duas mãos, uma de frente para a outra, e começa a brincar com as mãos, mexendo elas uma contra as outras devagarzinho. Aqui você vai começar a perceber que você vai começar a sentir alguma coisa nos teus dedos, na tua mão. Como se você estivesse construindo agora uma bola mesmo. E aí a ideia é que você vai aumentando essa bola, vai colocando mais energia, e a bola vai ficando uma bola mais difícil de apertar. Você vai apertando, você vai sentindo. Claro, é uma questão de estudar. Então você está fazendo o que agora? Você está agregando um tipo de energia que eu vou chamar de plasma entre as suas mãos. Isso mesmo, nós podemos fazer isso? Podemos. E o que você está fazendo com a tua mente agora, com o teu pensamento? Você está fazendo um aumento de energia. Essa é uma nova versão sua. Começar a perceber, olha aí, começa a aumentar. Você começa a construir, começa a criar. Bom, eu estou construindo essa energia para quê? Bom, a gente pode fazer para 2 coisas. A primeira, eu quero que você pegue essa energia, né, e você coloque ela no teu peito. Então, imagina que você pega essa energia, essa bola de energia, e vai trazendo, e vai colocando no teu peito, bem no peito, e vai imaginando que teu peito vai absorvendo essa energia. Isso. Alguns de vocês, muitos de vocês, quase todos de vocês, poderão sentir uma sensação muito boa. Ah, que bom, né? Respira fundo. Vamos fazer mais uma bola? Vamos lá. Vamos agregando uma bola agora de energia. Isso. Agora você vai percebendo que quanto mais você faz essa bola de energia, mais você vai ficar craque nisso. Uma nova versão. Onde tiver energia, né? Agora eu quero que você vá pensando numa região do seu corpo que você eventualmente tenha alguma dor. Então, vou pedir, olha só, você vai sentindo. Eu quero que você mentalize isso, faça essa bola de energia. Isso. E agora eu quero que você coloque numa parte do teu corpo onde você tem dor. Às vezes não dá para colocar com a mão, então mentalmente você fecha os olhos e você vai colocar. Eu vou colocar aqui no meu ombro, né? Eu sou velho, o ombro sempre dá uma dorzinha. Isso, vou colocar. E imaginando que o meu ombro vai absorver essa energia. Vai absorvendo. Isso. Vamos, né? Essa tua nova versão que vai aprender a lidar com energia. Ah, mas isso pode ser sugestão, imaginação, não importa, mas se você for fazendo, eu posso garantir para você que existe uma energia de plasma. Eu posso garantir para você que existe, mas eu não posso provar. Eu posso dar minha palavra, o meu testemunho, a minha experiência, mas eu não posso provar. Mas eu posso convidar você para que você possa, provar que existe. Claro, aí você vai ter a sua determinação, a tua persistência. Essa é uma nova versão. Porque quando você começar a identificar que tem uma nova versão, você fala, opa, que negócio é esse? Essa nova versão. A versão que existe uma energia que nos envolve. Vamos fazer uma terceira agora. Vamos lá. Faz uma nova energia, vamos lá. Você vai perceber que à medida que você vai fazendo, vai ficando mais fácil.
vai ficando mais simples de fazer. Olha só, essa aqui vai ter um endereço especial. Isso mesmo. Olha, talvez você sinta, como eu estou sentindo agora, um leve aquecimento na tua mão. Olha aí. Aí você sente uma sensação que você vai fechando e abrindo, é como se fosse fazendo, né, uma bola mesmo, se fosse agregando energia. E isso, você pode brincar de rodar um pouco essa bola. Isso mesmo. Do seu jeito, a sua maneira. Vai fazendo. Agora eu vou pedir para você lembrar-se de uma pessoa a quem você gostaria de ajudar nesse momento. Uma pessoa que você gostaria de ajudar, ou que ela tem um pouco de dor, ou que ela está com algum problema, ou que ela está com alguma questão, vamos pedir para você fazer o seguinte. Quero que você, pegue essa bola de energia, e eu quero que você agora feche os olhos e mande essa bola de energia. Mande essa bola de energia. Vai mandando essa bola como se você jogasse essa bola de energia e vai chegar na pessoa e essa bola de energia vai como se molhar, é uma espécie de bolha d'água, vai pegar toda a pessoa e vai energizar toda essa pessoa. Isso mesmo. Muito bom. Energizar toda essa pessoa. Isso. Legal. Depois, você poderá, de repente, olha o horário que você está vendo agora o vídeo, checa o horário e fala, legal, esse horário aqui, eu mandei uma bola de energia para aquela pessoa. Vamos ver como que ela vai eventualmente se sentir. Vou perguntar, nessa hora, nesse momento, você sentiu alguma coisa diferente? Você teve alguma percepção diferente? Não, porque eu mandei uma coisa boa para você. A nova versão vai precisar ter uma ampliação de consciência. Saber que existem muitas outras coisas completamente desconhecidas por nós. Por isso, fique aberto, fique aberta a que você permita, porque você também tem uma nova versão já pronta. E aí a física quântica vai viajar na maionese, né? Vai dizer, você já ouviu falar em centelha divina, hoje em dia nós estamos falando de matriz, então nós temos uma parte nossa, digamos assim, que é mais perfeita, o nosso eu superior, que aí ele vai mandar um download para nós. Né? Esse download, vamos fazer agora? Vamos aproveitar? É isso mesmo. Feche os olhos um momento, e aí fechando os olhos eu quero que você imagine uma espécie de um sol. Isso mesmo. Porque a nossa centelha divina, o nosso eu superior, é um pequeno sol. E desse sol, a gente vai imaginar que vai sair como se fosse uma espécie de deslocar. Como se existem explosões solares, saísse uma parte desse sol e viesse em nossa direção. Viesse em nossa direção e a gente fica preparado para que a gente receba essa chama, que eu vou chamar de chama, desse nosso sol, que vai nos envolvendo, vai chamando e vai, envolvendo todo o nosso corpo. É como se fosse um download de uma nova versão. Quando você baixa um download, depois que você baixa, você vai poder acessar, abrir, etc. e tal. É isso mesmo. Você gostou desse vídeo? Como é que a gente vai chamar esse vídeo, né? Vamos falar de nova versão, tá? Um vídeo de nova versão. Essa é a dica para você. Amplie tua consciência. Te dei exercícios simples para você ir brincando. E a gente pode sempre trazer mais informações. Se você gostou, compartilhe, porque compartilhar vai ajudar você também a ampliar o nível de consciência de outras pessoas. Dê aí um seu like, se você gostou, deixe sua pergunta e também vá no meu Instagram, que no meu Instagram também eu vou começar a dar dicas agora sobre como ampliar a consciência, como produzir a tua nova versão. Eu mando um abraço para o pessoal do meu canal, um abração para o pessoal da família Web Rádio, onde o Luiz lá tem um trabalho muito interessante. Muito obrigado, até breve.